Bem-vindo ao nosso podcast Amiga Habla, que eu te escuto. Nós estamos muito felizes porque vocês estão amando o podcast. A gente recebeu muito feedback legal. Deixamos lá no Instagram uma caixa de perguntas pra vocês, né, colocarem o que vocês acham que seria legal a gente conversar aqui. Que às vezes a gente pode achar algum assunto legal, mas na verdade vocês querem escutar outro tipo de coisa, né? Então já deixamos por lá pra gente ter uma ideia, né? E o objetivo precisamente é papear um pouquinho com vocês. Claro. Felizes também com o engajamento que vocês estão tendo. E dentre essas sugestões surgiu o tema do podcast de hoje. A gente vai conversar um pouco dirigidas para aquelas pessoas que se encontram talvez num momento, ou já se encontraram num momento da vida em que precisam fazer alguma escolha, tomar alguma decisão, né? Qual que é o tema de hoje? Sim, o tema de hoje é: realmente somos donos das nossas próprias decisões? Isso. O que realmente nos motiva a fazer aquilo que a gente faz, né? Ou será que a gente sabe o porquê que a gente faz aquilo que a gente faz? Porque às vezes a gente toma decisões mais no automático, né? Ou nem a gente às vezes seguia mais por um tipo de sentimento que a gente não sabe, ou inclusive pelas outras pessoas que estão ao nosso redor. E como saber esse motivo pode facilitar também, né? A nossa tomada de decisões na vida, né? Sim, e tomar as decisões com mais consciência, né? Filtrar às vezes, né? O que a gente vai decidir ou escolher baseados no motivo, no que está nos movendo para fazer certas coisas. Porque tudo que a gente faz, mesmo que de forma inconsciente, é sempre motivado, impulsionado por algum motivo, mesmo que ele seja mais intrínseco dentro da gente. Então, se a gente tiver consciência, se a gente tiver autoconhecimento também para entender aonde a gente quer chegar, para nos conhecer e saber, poxa, por que eu tô fazendo isso? Ou por que eu tô pensando em fazer aquilo? A gente vai parar um pouquinho e vai pensar, essa decisão não faz tanto sentido para mim, ou pelo menos não nesse momento, e eu não estou sendo fiel comigo mesma, ou estou sendo fiel comigo mesma se eu fizer isso, mesmo que eu desagrade outros ou Verdade, não. Né? Então, é sobre isso que a gente vai conversar hoje e a gente espera que vocês gostem. Então, pra gente começar, a gente gostaria de identificar quais são esses motivadores por trás das nossas ações, daquilo que a gente faz diante de qualquer fenômeno da vida, mesmo que seja uma decisão, uma escolha, de ir, de ficar, de fazer ou não fazer. Dentre eles, a gente tem o amor, tem o medo, a segurança ou a insegurança, por outro lado, a liberdade, o reconhecimento. Esses são motivadores, são coisas que podem nos mover para fazer alguma coisa. Eu estou fazendo isso por amor. Eu quero fazer isso porque eu quero ser reconhecida. Sim. Eu quero fazer alguma coisa ou não fazer alguma coisa pelo medo. O medo geralmente é um motivador oposto ao movimento, geralmente a frear, né, a parar. Inclusive as nossas experiências passadas também, né? Sim. Às vezes no passado não deu certo, então a gente tá com medo de fazer de novo e que não dê certo de novo, né? Com certeza. Sim. Algum trauma, alguma frustração, né, do passado, às vezes é um grande motivador, não pro incentivo do fazer, mas pro eu vou ficar quietinho, vou fazer de novo. Eu não vou amar de novo porque eu já me decepcionei. Eu não vou tentar trabalhar de novo ou crescer de novo nessa empresa porque eu fui humilhada ou porque eu não acho que eu sou boa o suficiente. Então, geralmente, o medo é um motivador que não impulsiona, né, o movimento. Geralmente, ele segura e trava, né, a gente. Exatamente. E também as expectativas, né, que tem os outros sobre nós também, né? Que às vezes a gente fica com medo de fazer certas coisas pelo que os outros vão pensar. Sim. Ou pelas expectativas que as pessoas colocaram em nós e a gente fica com medo de não cumprir, né, essas expectativas também. Por isso que a gente estava conversando no início sobre a importância do autoconhecimento e do que a gente quer levar para nossa vida daqui para frente. O que a gente deseja ou almeja alcançar no futuro, porque tem muito, né, esse perfil de uma pessoa que nasceu numa família que sempre deixou muito bem claro o que seria o futuro daquela pessoa. Sim. Não somente numa questão assim profissional, mas até de o tipo de casamento que aquela pessoa tinha que ter, ou o tipo de estilo de vida, né? Então, as expectativas das pessoas podem também acabar decidindo. Então, aquela pergunta inicial de será que a gente é dono, né, das nossas escolhas, vai muito ligado a isso, porque às vezes a gente faz escolhas de forma inconsciente que já foram premeditadas por uma terceira pessoa. Sim. Então, você tem que ser de tal jeito, de tal forma, aquela pessoa não é o perfil de parceiro amoroso pra você, né? Sim. A pessoa nasceu numa estrutura que já ditou o que ela devia ser.
as expectativas dos outros sobre a gente. Eu assim. Tchim, tchim. Inclusive, sobre isso que a gente tá conversando, eu me lembrei agora, quando eu vim pro Brasil, quando eu queria vir pra cá, além de muitas coisas, né, externas, tipo a situação econômica do país, Sim. tudo isso, né, que também influenciava. Eu lembro que uma das coisas que me motivou a vir pra cá, eu lembro uma vez, a gente tava em casa à tarde, e a minha mãe tava tentando fazer uma vitamina. Não me lembro se foi de mamão, de banana, sei lá. E aí, o nosso vaso do liquidificador, sabe? Ele era, eu não me lembro se ele era de vidro ou de plástico, acho que ele era de plástico. E aí a minha mãe, sem querer, deixou o liquidificador ligado e botou uma colher dentro. Sim. E aí ela foi ligar o liquidificador e quando ela ligou o liquidificador, a colher estragou todo o nosso liquidificador, né? Ele quebrou todo o vaso. Eu lembro que a minha mãe ficou super mal, ela chorou ali. Só que tudo foi bem silencioso, né, tadinha? Eu cheguei na cozinha bem na hora que ela tava fazendo isso, então eu peguei toda a cena meio que de longe, porque ela não sabia que eu tinha chegado lá, né? Sim. Nossa, aí eu fiquei tão mal, eu falei, não, eu preciso mudar. Porque também o meu pai, ele não queria sair de Cuba, né? Ele queria ficar lá e eu entendo, né? Porque ele já tinha construído toda a sua vida lá, né? Sim, com certeza. Aí eu falei, não, eu preciso mudar a perspectiva deles, né? Sim. E uma das coisas que me motivou também pra sair daqui foi isso. Tipo, eu me esforcei, daí eu falei, não, eu vou ser uma pressão, vamos dizer assim, pra eles virem pra cá, né? E aí eu tomei a decisão a partir desse momento, tipo, eu vendo o sofrimento dela, de coitada, de inconformidade, né? Com a situação. E também de indignação, vamos dizer assim, né? Tipo, eu fiquei super indignada, né? Pelo fato de que, poxa, tu poderia só ir e comprar outro só um vaso pro liquidificador, entendeu? Sim. E como a gente tava num lugar que não tinha como achar essas coisas, né? Aí fica muito mais difícil, né? Sim. Aí eu falei, não, eu vou. E acho que é por isso que eu tava tão decidida pra vir pra cá também, né? A minha mãe falava que ela não entendia como eu fiquei tão... com tanta certeza, né, de que era isso que eu queria, e não fiquei duvidando no momento nenhum. E eu falei, não, é que eu tenho um motivo muito forte por trás, né, que eu quero dar um futuro melhor pra vocês, como mesmo eles tentaram dar um futuro pra mim, né. Com certeza. Então eu acho que quando a gente também tem um motivo muito forte, né, a gente tem muita certeza de algo que a gente quer fazer por trás da decisão que a gente toma, a escolha fica muito mais fácil, né. No teu caso foi do desconforto, né? Sim, então... de ver a vida, né, que que a gente estava levando sem a gente ter escolhido, né, porque não era o que a gente tinha escolhido, né. Sim, ninguém escolheu. Era a situação do país inteiro, né, então não tinha o que fazer. Aí eu falei, não, eu preciso mudar de alguma forma, e como eles não podiam fazer. E meu pai tinha medo, né, aí caímos na questão do medo que a gente tinha falado, como ele te freia a fazer certas escolhas. Então eu falei, não, eu não tenho medo, eu estou indignadíssima. Eu não quero mais isso pra mim. Eu vou fazer tudo por tirar vocês daqui, né? Perfeito. E foi isso mesmo. Perfeito. Muito legal, né? Porque quando a gente tá conforme num ambiente, mesmo que ele não seja bom o suficiente, e a gente não tem consciência disso, a gente acaba se contentando com cenários ou com situações que a gente depois vive uma realidade diferente, pensa, como que eu não fiz isso antes, né? Como que eu não saí desse lugar antes? Até, às vezes, eu vou entrar num assunto um pouco delicado, né? Mas até, às vezes, mulheres que se encontram num casamento ou numa estrutura familiar que... às vezes a pessoa é abusada, né? E não só mulheres, né? Mas adolescentes, jovens, às vezes, que vivem numa casa totalmente conturbada, mas eles estão conformes com aquilo porque eles não têm consciência que poderia existir alguma coisa melhor. Essa é a realidade deles e eles só moram naquela bolha, né? Essa é a minha realidade e eu não tenho nada além disso. Na verdade, essa situação é a situação de muitos cubanos, né? A gente vai acabar falando sobre isso sempre, né? Não tem como fugir muito. Mas como eles não têm muito acesso à informação, né? Vamos imaginar um mar gigante onde tem uma ilha no meio e as pessoas estão vivendo lá do jeito que elas aprenderam desde que nasceram, vivendo uma estrutura, uma cultura, um costume, um hábito e rodeados de recursos ou sem recursos, né? E eles não sabem que fora disso há uma outra realidade, mesmo que ela seja melhor ou pior. Você pode até imaginar, mas você, como nunca foi exposto a isso, você não tem noção do tamanho. Então, eu acho que essa tua
teu desconforto foi muito acompanhado de uma coragem, de decisão, de eu sei que eu quero algo melhor, mesmo que você não soubesse o que te esperava depois dessa decisão. Sim. É como se a gente estivesse aqui, tivesse um muro, e a gente só ultrapassa esse muro quando a gente decide, não é mais isso que eu quero, mesmo que eu não saiba exatamente o que tá me esperando, o que tá me aguardando. Por quê? Lá em Cuba a gente recebia estrangeiros, a gente falava, nossa, eles têm mais dinheiro, né? Porque a gente vê que eles deixam gorjeta, enfim, eles têm um cheirinho de gringo, né? A gente falava, olor a Dilma. Tem um cheirinho de gringo. E toda pessoa que ia lá sempre ia com presentinho, né, pra gente? Sim, trazem presentes. E como que eles conseguem comprar tanta roupa? E eu nunca vi um chocolate desses, eu nunca vi. Então eu sei que há algo melhor, mas eu não sei, às vezes, o tamanho, né, a dimensão. Sim. E talvez o não conhecimento do tamanho ou a dimensão, que isso entra num aspecto político, pelo fato do Estado não fornecer informação pros cubanos, enfim, ou também falarem coisas que são mentiras. Tipo que Cuba estava muito melhor na época da pandemia com relação a outros países, enfim. Por isso acaba que as pessoas não têm essa decisão e esse pulso firme de eu vou fazer tal coisa. Mas a questão é essa, que no meio do desconforto a gente acaba sendo impulsionados a tomar uma decisão que vai mudar a nossa realidade. E dentro dessa questão da gente acabar não sendo às vezes exposto a que pode ter um estilo de vida ou algo melhor pra gente, existe também o exemplo de pessoas que vivem numa casa desestruturada, de mulheres que vivem abusos dentro de um casamento e elas não têm coragem de sair daquilo porque talvez elas nunca experimentaram nada melhor do que isso e pra elas essa é a única realidade, esse é o único... Ai, mas por que essa mulher não entende? Por que ela não sai dessa situação? Por que chamaram a polícia e ela... falou, não levem ele não é tão ruim, e ela continua permanecendo num lugar autodestrutivo para ela, um lugar que faz mal, porque que ela não busca ajuda? Ela não sabe, ela só foi exposta àquilo e ela não entende que ela consegue, merece e pode ter alguma coisa melhor do que essa realidade que ela vive. E a gente de fora fica extremamente indignados, porque a gente olha para essa situação e fala, cara, é só sair daí. É só sair. É só sair. Você é linda, você consegue um trabalho bom, mas na cabeça da pessoa, ela está A pessoa vai ficando presa, né? Ela está Aos presa. poucos ela vai ficando cada vez mais presa naquela situação, né? E se a gente achar que a nossa mente não tem o poder de controlar as nossas ações, a gente nunca vai conseguir ser donos das nossas próprias escolhas. Sim. Né? E eu acho que é que nem a gente também, sobre ser donos, eu acho que a gente também, que nem tu falou no começo, né? Que a gente também tem que se autoconhecer, né? Sim. E a gente tem que entender que às vezes a gente tem sentimentos que nos motivam a fazer certas coisas que é um sentimento errado. Né? Às vezes a gente fica com muita raiva, por exemplo, isso nos leva a tomar decisões, fazer coisas erradas, e a gente tem que entender, se conhecer e saber que esse sentimento é errado, né? Sim. E que aquilo que está nos motivando não é o certo e que a gente precisa mudar também, né? Sim. Porque nem sempre todas as emoções que nos levam a tomar decisões são válidas, né? E nos levam a tomar boas escolhas. Eu acho que essa é a palavra, você falou tudo, você falou sobre ser válido, né? Não que tenham sentimentos errados ou sentimentos certos. Eu vou entrar na minha aura de estudante de psicologia. Não há sentimento errado ou sentimento certo. Todos eles são sentimentos que precisam ser vividos na hora que eles aparecem pra gente. Mas o que a gente faz com isso é o que é válido ou inválido. Porque não tem nada de errado você sentir raiva por alguma coisa que aconteceu, né? Só que a gente tem que saber como controlar, né? Esse sentimento. Não, e o significado que a gente dá pra aquilo. Porque eu posso ficar com raiva neste exato momento, porque você fez algo que estava fora do controle, estava fora do meu plano, você fugiu do que a gente combinou, por exemplo, eu tô com raiva de você. Mas se eu vou deixar que essa raiva seja o meu motivador, não. Sim. Eu vou analisar e entender, poxa, eu tô com raiva porque eu não consigo lidar com planos mudando em cima da hora, eu me conheço, eu sei que eu não consigo lidar com isso, então eu entendo que a culpa não é sua. Você passou por uma coisa que, e mesmo que fosse sua, eu ter a razão não me dá validade ou carta branca, carta verde pra ir pra frente, carta branca. Branca, verde, não azul. Me dá passe livre pra eu ir lá e te machucar ou ir lá e te ferir, né? Enfim. Isso é uma questão que a gente estava conversando antes, né? De não só conhecer a gente
e qual é o motivador que está por trás das nossas ações, mas tentar se colocar no lugar do outro e tentar entender qual que é o motivo, né, sim. que fez aquela pessoa fazer às vezes a gente julga as decisões que as outras pessoas tomam de acordo com aquilo que a gente acha, né? E de acordo com aquilo que a gente acha que é o certo e que a gente sente, né? Mas a gente muitas vezes não entende, né, o motivo que levou a pessoa a tomar aquela decisão também, né? Eu lembro que, inclusive, eu tinha te comentado, a gente conhece vários venezuelanos que tinham voltado para Venezuela nesse tempo, né? Agora que tinha mudado a presidência e tudo mais. E que muitas vezes a gente fala, poxa, mas como eles voltam tão rápido, você nem sabe se vai dar certo, se dessa vez vai mudar. Eles já tinham construído uma vida aqui, né? Aí eles estão deixando tudo, mas a gente não entende, né? Quais são os motivos que realmente levam essa pessoa a fazer isso, né? Às vezes família, saudades, inconformidade com o que estão vivendo aqui, né? Adaptação a um país novo, ou se sentir em casa novamente, né? Porque tem isso, tem pessoas que não se acostumam tão fácil, né, com um lugar novo. E até nos relacionamentos também, né? Às vezes o nosso parceiro é a pessoa que a gente ama, né? Que a gente namora ou, sei lá, casado e tal, às vezes faz coisas que a gente não entende, né? E que quando a gente entende de fato qual é o motivo por trás daquilo e das escolhas que a pessoa faz, a gente consegue sentir mais empatia também, né? E saber como lidar melhor com aquilo que a pessoa faz, entendeu? E quanto mais você conhece a outra pessoa, mais você sabe o que tá motivando ela pra fazer aquilo. Porque pode ser que vocês vejam de fora o comportamento de algum casal ou de um dos dois lados, né? Você vê um comportamento da Emily, você julga, você pensa, por que o Emerson aguenta isso, né? Por que faz? Mas é porque você não conhece de fato a Emily. O Emerson conhece ela e ele sabe que mesmo que essa situação, essa atitude isolada mostra para as pessoas de fora alguma coisa, ele dentro de si sabe que ela fez por um motivo que justifica totalmente aquele fato, aquela ação, entendeu? Né? Tipo assim, cara, ele não fez por mal, ele não... Eu tenho muito disso, de história disso com o Matheus, porque o Teco é a pessoa mais genuína possível com essas atitudes que ele tem, só que ele é muito brincalhão. Então uma pessoa que não conhece ele vai achar que ele me odeia, por que ele fala essas coisas? Mas 99% das vezes ele tá brincando e ele tá me amando, aliás, dessa forma, né? Sim, verdade. Linguagem do amor. Linguagem do amor. Perturbação. Atos de perturbação. Eu poderia dizer que essa questão ali de motivadores por trás das nossas ações não se aplica apenas a decisões grandes ou grandes escolhas que estão à nossa frente, mas a gente pode aplicar isso também na nossa vida no dia a dia. Quando a gente vai falar alguma coisa ou agir de certa forma diante de alguma situação, a gente pode parar para pensar, por que eu tô fazendo isso? A pessoa me feriu e eu tô querendo dar uma resposta X. O que me motiva? O que me motiva a abrir um cenário de discussão só porque eu acho que eu tô certa, só porque eu acho que eu tenho razão e que eu não merecia. Pelo próprio orgulho, né? Por orgulho, né? E também a Emily tava conversando antes da câmera ser ligada comigo. A gente tem que começar a gravar desde antes, né? Que às vezes tem uma pessoa que tá querendo ser promovida, por exemplo, né? Sim. No trabalho. E quais são os motivadores, por exemplo? É porque às vezes, por exemplo, a pessoa quer ser promovida no trabalho, né? E a pessoa fala, não, é pelo salário, porque eu quero ganhar melhor, porque não sei o quê. Mas às vezes a pessoa está precisando de um reconhecimento, né? Por exemplo, às vezes a pessoa está indo atrás de que reconheçam o que ela faz, mais do que pelo salário ou por outras questões, ela só quer ser reconhecida, né? E que as pessoas vejam como ela tem se esforçado, que é por isso que ela merece essa promoção, entendeu? Ou, eu não quero viajar e morar para outra cidade, porque aqui eu estou bem, aqui eu tenho uma vida boa, aqui eu já estou no meu conforto, mas na verdade às vezes a pessoa o que sente é medo, né, de coisas novas, de experiências novas, do incerto, né, que é o futuro. E a gente bate muito nessa tecla porque a gente reconhece, né, entende ou então acredita que se a gente se move pelo motivo errado, pode acabar dando muita merda depois. Tipo assim, se você acaba tomando uma decisão por causa do medo, você pode se arrepender. Se você não se conhecer integramente, você pode acabar chegando num lugar que você nem queria estar. Então, eu quero uma promoção pelo motivo errado, talvez, ou eu nem tô entendendo porque que eu tô tomando essa decisão. Você pode acabar se encontrando num cenário que você mesmo se colocou só porque você não analisou o que tava te movendo pra fazer aquilo. E não tomar decisões por impulso também, né? Às vezes a gente toma decisões pelo que a gente tá sentindo nesse momento, mas às vezes a gente não entende que aquilo é só temporário, entendeu? Que é uma emoção que tu tá vivendo de uma forma mais intensa nesse momento, talvez por outro tipo de fatores externos, né? Sim. Mas que na verdade não é uma decisão que tu tomaria em outra circunstância, né? Isso mesmo. Às vezes movido, sei lá, pela raiva,
ou pela decepção, ou pela insegurança que a gente pode sentir em alguns momentos, a gente toma uma decisão que pode influenciar no nosso futuro, né? Que nem todas as decisões a gente pode ir pra trás depois, né? Às vezes a gente faz escolhas que são mais definitivas, né? E que a gente pode fazer por um momento, uma decisão que a gente tem, um sentimento que a gente tem, mas que depois pode... vai influenciar, né, o nosso futuro, né? E pode acarretar outro tipo de coisas que a gente não queria pra nossa vida. Sim. E pra encerrar o episódio de hoje, a gente quer deixar umas perguntas, né, pra vocês, se pudesse fazer na hora de tomar decisões e fazer escolhas. Isso. Como você sabe, o que realmente eu quero com isso? O que tá me motivando, né, a fazer aquilo? Ou o que eu estou tentando evitar também, né? Que às vezes a gente faz certas coisas pra evitar outras sem necessidade, né? Ou porque a gente tá com medo de enfrentar aquilo, né? Ou o que me assusta nessa situação? Ou, inclusive, sou eu mesmo que estou tomando essa decisão? Ou a influência das pessoas ao meu redor que está me levando a fazer essa escolha, né? E o que eu faria se eu tivesse certeza de que eu não vou falhar também, né? Que às vezes o medo de falhar meio que nos freia, né? Isso. Então, a gente quer e espera que vocês tenham gostado desse episódio. A gente acredita que não é primordial ou não é o nosso objetivo ter certeza ou convicção muito profunda de que a escolha ou a decisão que a gente está tomando é a decisão perfeita, um cenário perfeito, mas a gente acredita que se a gente tiver certeza e consciência do motivador, do que está nos motivando para nos mover ou não, a gente vai ter um pouco mais de paz com a gente, mais consciência de que a gente está de fato no controle da nossa vida, a gente está feliz e em paz com aquilo que a gente está fazendo, porque não é os outros que estão decidindo por nós, né? Sim. A gente entender que a gente não vai ter nunca como saber se essa decisão é a certa, né? Mas a gente vai ter mais tranquilidade de saber de que foi a gente, né? Que fez a escolha, né? E não se arrepender no futuro e falar, deu errado porque eu escutei a fulana, porque eu fiz o que os outros disseram, né? Senão porque foi algo que a gente sentiu no momento e que a gente achou que seria o certo, aquilo fazia sentido pra mim naquele momento e eu não tinha como saber o resultado, né? Depois disso. Sim. Esperamos que vocês tenham gostado. Deixa o seu like, comenta o nosso vídeo e te vemos na próxima. Tchau!